Boa noite, povo santo, povo escolhido pelo Senhor Jesus, a graça e a paz. Tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais uma devocional. 365 dias aqui na presença do Senhor Jesus. Esse é o seu canal de devocionais. Todos os dias nós temos trazido uma palavra da parte de Deus para o seu coração. As nossas meditações diárias, meus irmãos, uma palavra que vai ali de encontro ao nosso coração, que nos ensina princípios bíblicos para nós termos uma vida que agrada a Deus, uma vida para a glória de Deus. Como é precioso a palavra de Deus, como é preciosa a palavra de Deus, como é precioso os ensinamentos de Jesus Cristo, como é bom poder compartilhar, estar aqui com você, trazendo uma reflexão da palavra de Deus. Hoje é a nossa devocional de número 47, hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Vamos então para a nossa devocional. Desde já, eu quero agradecer cada um dos nossos irmãos que se inscreveram no nosso canal, que compartilham o nosso conteúdo, que dá o seu like, que faz com que essa palavra da parte de Deus chegue no maior número de pessoas possível. Isso só é possível porque você, meu irmão, me ajuda, porque você entendeu que o propósito dessas devocionais é trazer edificação, crescimento espiritual e te incentivar a todos os dias você tirar um tempo para buscar intimidade e comunhão com o Senhor Jesus através da oração e através da meditação da Escritura. Manter esse hábito de todos os dias estar em comunhão com o Senhor é muito maravilhoso, é bom demais aproveitarmos essa liberdade que nós temos, meus irmãos, que enquanto aqui estivermos na terra, temos buscado ao Senhor. A nossa alma anseia e tem sede pela presença de Deus, porque quando Jesus Cristo voltar para sempre, nós vamos desfrutar dessa paz, dessa presença, dessa comunhão plena e completa diante do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Então hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos. Nós vamos continuar aqui as nossas devocionais no Evangelho de Marcos. O segundo evangelho, do Novo Testamento, Mateus, Marcos. E nós vamos ler aqui o capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 19. Então você faça a sua leitura aí devocional do Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 7 e no versículo 19. Porque na primeira parte do versículo 7 ao versículo 12, nós temos aqui as multidões seguindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo começou o seu ministério ali na região da Galileia, com 30 anos de idade. Todas as profecias dos patriarcas, dos profetas, tudo no Antigo Testamento apontava para o Messias, para o Filho de Deus, que iria se encarnar e viria com poder e autoridade de Deus para curar os enfermos, para expulsar os demônios e para anunciar o evangelho de arrependimento aos pobres de espírito. E Jesus então começa o seu ministério pregando, expulsando demônios, curando toda sorte de enfermidades e doença. É claro que todos esses sinais, esses prodígios, esses milagres fez com que Jesus ficasse muito famoso. Todas as pessoas de todas as regiões, Cafarnaum, de Judeia, Samaria, Jerusalém, Idumeia, todas aquelas regiões adjacentes a Jerusalém, começaram a ouvir falar da notoriedade de Jesus, dos milagres de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, dos milagres de Jesus, da autoridade de Jesus. De maneira que as multidões vinham de todas as regiões para virem até Cristo,
E ali Jesus curava, Jesus expulsava os demônios, mas Jesus pregava o evangelho do reino para aquelas pessoas. Mas muitas daquelas pessoas, elas vinham só para receber a cura, só para receber o milagre, só para receber a libertação. Porque de fato, essas pessoas não amavam o Senhor Jesus. De fato, essas pessoas não queriam compromisso com o Senhor Jesus. Essas pessoas não estavam dispostas a renunciar os seus pecados para seguir a Cristo. Essas pessoas não estavam dispostas a abandonarem suas vidas pecaminosas para seguir a Cristo. Essas pessoas não amavam Jesus Cristo, essas pessoas não reconheciam que de fato Jesus Cristo era o Filho de Deus, portanto é o Senhor, é o Salvador do mundo. Então essas pessoas, elas procuravam Jesus por várias motivações. Algumas só procuravam Jesus por causa da comida, do alimento, para matar a sua fome. Mas logo depois que enchia o seu estômago, as pessoas viravam as costas para Jesus e voltavam para a sua vida. Muitos seguidores e não discípulos só seguiam a Cristo para receber o milagre. Depois que recebiam o milagre, tchau, Jesus. Não queria nenhum compromisso com o Senhor Jesus, não queria segui-lo, não queria obedecê-lo, não reconhecia Ele como Senhor das suas vidas. Então, no capítulo 7, do versículo 12, nós temos essas multidões. Essas multidões procuravam Jesus. E ali havia muita manifestação do poder de Deus. Os demônios se manifestavam e os demônios reconheciam que Jesus é o Filho de Deus, a divindade de Jesus Cristo. Mas Jesus os expulsava e dizia: calem-se, porque não havia ainda chegado o momento de Jesus, de fato, se revelar de maneira bem clara toda a sua obra, toda a sua missão. Então ele mandava os demônios se calarem. Mas com o tempo, Jesus então começa a se revelar e começa a revelar para os seus discípulos o plano de redenção. É necessário que eu morra, é necessário que eu seja perseguido, é necessário que eu seja crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, porque eu vim do Pai, eu vim pregar o evangelho do reino. A profecia de Isaías se cumpre: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar o evangelho, para expulsar os demônios, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para purificar os leprosos. Quando João Batista está preso, que João Batista manda alguns discípulos perguntarem se de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus diz assim: diz para João Batista que os cegos enxergam, que os paralíticos andam, que os leprosos são purificados, que os demônios são expulsos, e aos pobres de espírito é anunciado o evangelho do reino. São sinais, são evidências, a legitimidade de que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus, encarnado, com poder, com toda a autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, autoridade para ensinar. Já vimos isso aqui em outras devocionais. Mas nem todos procuravam Jesus porque o amavam, porque estavam dispostos a seguir a Cristo, a ser discípulo de Cristo, a aprender com Jesus Cristo para terem suas vidas transformadas. E aí, depois dessa grande multidão, dessas multidões que seguiam a Cristo, diz a Escritura aqui do versículo 13 ao versículo 19, que Jesus chama os seus discípulos em particular e eles se afastam da multidão, vão para um lugar específico. Jesus ora a noite inteira. Quando é pela manhã, diz a Escritura que ele desce, ele reúne os seus discípulos e ele agora vai escolher 12 apóstolos, 12 discípulos, para que ele invista tempo na vida desses 12 homens, porque esses homens irão continuar o ministério de Jesus Cristo após a sua ascensão. E ali ele chama homens simples, humildes, pescadores, pessoas dentre o povo, diferente da multidão. A multidão toda está ali, mas só alguns ele escolhe, ele chama para
para estar mais próximo dele, para aprender dos pés dele, aprender dos seus ensinamentos, segui-lo de maneira mais pertinho, ser treinado, ser doutrinado, ser discipulado pelo Senhor Jesus Cristo. Oh, que mestre maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós podemos ver é que muitas pessoas vão à igreja. As multidões procuram Jesus, as multidões procuram Jesus Cristo, até nos dias de hoje. Mas muitos procuram Jesus por motivações erradas. Muitos procuram a igreja, procuram Jesus porque querem receber a cura, mas depois que recebem a cura, se afastam, abandonam o evangelho. Muitos procuram Jesus porque estão vivendo dias difíceis, porque estão com problema financeiro, porque estão com problemas na família, porque estão com problema no casamento, porque estão endemoniados, estão passando algum problema espiritual. Mas depois que essas pessoas recebem a bênção, essas pessoas não continuam seguindo a Cristo, porque não são discípulos de Cristo, são seguidores. Mas depois que recebem a bênção, deixam de seguir, mas não são discípulos. Não são filhos de Deus, não foram transformados, não foram regenerados. Portanto, nem sempre, quando você vê uma multidão dentro de um templo, dentro de uma igreja, não pense que todos ali são discípulos de Cristo, porque não são. Tem pessoas ali que estão com motivações erradas, e Deus sonda, e Deus conhece a motivação de cada coração. Então, nessa passagem de hoje, nós vamos ver que a lógica divina é diferente da lógica humana. Por quê? Porque Jesus escolhe homens que, humanamente falando, são incapazes de serem seguidores do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é Filho de Deus, é Criador de todas as coisas. Em vez de escolher formados, homens importantes da época, autoridades, ricos, milionários, pessoas bem-sucedidas, não que Deus não salve o rico, não que Deus não escolha uma pessoa que tenha propriedade, não é isso. Mas a escolha de Jesus Cristo foge da lógica humana. Ele escolhe pescadores, homens indoutos, homens iletrados. E ele treina aqueles homens. Ele investe 3 anos e meio no caráter daqueles homens, de forma que esses homens serão transformados em homens sábios, porque a sabedoria deles vem do próprio Jesus Cristo. Serão treinados, serão tratados. Um vai se perder, é bem verdade, que é Judas. Mas 11 deles vão dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo, porque são discípulos, são mais próximos de Jesus, porque eles não estão ali apenas por interesse em bênçãos, mas o relacionamento deles com o Senhor Jesus é íntimo, é de aluno para com o mestre, é de um discípulo para com seu discipulador. É diferente seguir e ser discípulo. Seguir a Cristo, estar na igreja simplesmente só para receber bênção, só para enriquecer, só para ganhar prosperidade, porque é esse falso evangelho que andam pregando aí. Venham para a igreja para você ganhar o carro importado, para você ganhar o apartamento, a chave do seu carro na sua mão. O evangelho não propõe isso. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é renúncia. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é ser discípulo de Cristo. E ser discípulo é negar-se a si mesmo, é negar o mundo, é dizer não para tudo aquilo que desagrada ao Senhor e se tornar um discípulo de Jesus Cristo, fiel a Ele, fiel aos princípios dele. E as multidões, nem todos entre a multidão estão dispostos a serem fiéis a Cristo, a renunciarem o eu. E se necessário for, pai, mãe, irmão, marido, mulher, filho, por amor ao evangelho de Jesus Cristo. Nem todos estão dispostos a seguirem a Cristo e entregarem as suas vidas por amor ao Senhor Jesus. Então tem uma diferença. Então as multidões procuravam por causa dos milagres, das curas e das libertações. Está do versículo 7 ao 8. Jesus não permitia que eles falassem quem ele era, os espíritos malignos, e muitos da multidão não tinham como falar quem Jesus era, porque não o conhecia. Muitos que estão na igreja não conhecem quem é Jesus Cristo. Muitos que estão na igreja não conhecem a Bíblia. São seguidores,
mas não amam a palavra, mas não têm compromisso com o Senhor Jesus. As suas vidas continuam exatamente nas mesmas práticas pecaminosas, mas estão na igreja, mas se dizem discípulos de Cristo. Mas o discípulo, ele é conhecido pelo seu fruto. O discípulo ama o seu mestre, o discípulo ama aprender com o Senhor Jesus, o discípulo está pronto para renunciar a qualquer coisa, porque Jesus e o reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida. Mas o seguidor não, o seguidor só quer bênção. Depois que recebe a bênção, abandona o evangelho. Quantos não estão assim? Quantos foram para a igreja depois que receberam a bênção, depois que o casamento foi restaurado, depois que recebeu a cura, depois que aquela porta de emprego se abriu, depois que aquele demônio, aqueles espíritos que lhe perturbavam foram expulsos, agora voltaram para o mundo, ou então nunca saíram do mundo, na verdade abandonaram Jesus, se afastaram de Jesus, porque só queriam a bênção, mas não queriam ter comunhão com o abençoador. E essa é a figura de muitas igrejas, de muitos que se dizem cristãos nos dias de hoje. Não tem firmeza, não tem maturidade, são pessoas levadas pela carne, pelos desejos desse mundo. É por isso que, vez por outra, a gente encontra pessoas afastadas do evangelho, pessoas que saíram da igreja, pessoas que estão no mundo, mas eram da igreja. Por quê? Porque não seguiam a Cristo de fato e de verdade, com amor, com renúncia, com zelo, com dedicação. Foram envolvidos, se deixaram levar pelos seus próprios problemas, depois que receberam a bênção, se afastaram de Jesus. Seguiam a Jesus por interesse, por motivações erradas, só para receberem vitória. E se Jesus não dá vitória a eles, se Jesus não fizer o que eles querem, eles saem da presença de Deus. E Jesus não é obrigado a fazer o que nós queremos. Nós não fomos chamados só para receber bênção, só para receber sim de Jesus. Nós fomos chamados para obedecê-lo, para seguir a sua vontade, mesmo que a vontade de Jesus Cristo não seja a minha. Mas se eu sou discípulo de Cristo, eu renuncio à minha vontade para fazer a vontade do meu mestre, do meu Senhor, do meu Salvador. Então, isso é o que nós veremos aqui no Evangelho, o que nós vemos aqui no Evangelho de Marcos. Procuravam Jesus por motivos errados. Muitos eram seguidores, mas não tinham suas vidas transformadas. Recebiam a bênção e abandonavam Jesus. Então, ele agora escolhe aqueles que seriam seus discípulos, porque nem todos que estavam ali eram seus discípulos. E os discípulos de Cristo foram chamados para pregar o Evangelho, para trazer libertação, para dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Então ele chamou os discípulos para andar com ele, para aprender com ele através da convivência. E hoje nós sabemos que por meio dos 11, porque um se perdeu, Judas, o mundo foi alcançado pelo Evangelho. Aqueles pescadores, aqueles homens simples que foram escolhidos por Jesus, revolucionaram o mundo na época. E até hoje o Evangelho chegou até nós, porque começou ali, com aqueles homens simples, mas que amavam Jesus, que aprenderam com Jesus a serem fiéis, a terem caráter. Pedro foi tratado pelo Senhor Jesus, era um homem extremamente ignorante, extremamente inconstante, mas depois que Jesus tratou o caráter de Pedro, Pedro foi um homem fiel, piedoso, um dos apóstolos mais fiéis a Cristo, de forma que ele morreu, diz a tradição, de cabeça para baixo, numa cruz, por ordem do imperador Nero. Mas ele disse, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Pedro, Tiago, João, todos morreram pelo viés do martírio, decapitado. João foi colocado na ilha, ilhado. Os apóstolos, muitos morreram por amor ao Senhor Jesus, mas não deixaram de pregar, não deixaram de seguir a Cristo. Enquanto que muitos da multidão, em João diz, no Evangelho de João, que quando Jesus começou a pregar sobre o seu sangue, sobre o seu corpo, sobre a sua morte, muitos se escandalizaram e já não seguiam mais a Cristo. Então Pedro chegou e disse, Senhor, foi muito duro esse teu sermão, foi muito dura essa tua pregação. Jesus disse, você não quer ir com eles não, Pedro? Você não quer acompanhá-los não, Pedro? Aí Pedro disse, Senhor, para onde eu irei? A quem seguirei? Só o Senhor
tens a palavra de vida eterna. Só o Senhor é o meu mestre, é o meu Deus, é o meu Salvador. Eu não tenho outro Deus a quem seguir. Eu estou aos teus pés, eu sou teu discípulo e eu estou disposto a ir com o Senhor até o fim da minha vida. Esse é o verdadeiro discípulo. É diferente de ser seguidor. Você tem sido um discípulo ou você tem sido apenas um seguidor de Jesus Cristo? Então o discípulo é aquele que tem um relacionamento pessoal, de crescimento, de maturidade com o Senhor Jesus. E nós fomos discípulos, como diz lá em Mateus 28, 19, para fazermos outros discípulos. A nossa missão é fazer outros discípulos, é discipular, é ensinar os princípios do Evangelho, para que aquele a qual eu ganhei e eu fiz dele um discípulo através do Evangelho, ele também ganhe outros e os outros ganhem outros, e assim fazemos discípulos de todas as nações, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão dos discípulos, é fazer outros discípulos, é pregar, ganhar os novos convertidos e ajudá-los a formar outros discípulos. Mas o seguidor não. O seguidor não tem compromisso de evangelização. O seguidor, ele não tem compromisso de pregar o evangelho para outras pessoas e fazer com que as outras pessoas também tenham o conhecimento do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que o discipulado é o nosso ministério. O discípulo de Cristo, que foi chamado pelo Senhor Jesus, como diz 2 Timóteo 2,2, o nosso ministério é discipular, é ensinar, para que aquele a qual eu ganhei, eu discipulei, também conquiste, ganhe outros discípulos para Jesus Cristo. Discípulo gera discípulo, mas seguidor jamais gerará discípulo, porque ele não tem compromisso com a palavra, porque não conhece Jesus, porque está ali na igreja, mas não tem nenhum compromisso com a obra, com o Senhor Jesus. É muito sério isso, meus irmãos. Muitos seguidores naquele grande dia vai receber a sentença: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Porque vocês não são conhecidos aqui no céu, vocês não são conhecidos por mim, diz o Senhor Jesus. Porque eram seguidores, mas não amavam a Jesus, não seguiam a Cristo, não eram discípulos, não amavam, não viviam uma vida de renúncia, de santidade e de compromisso com Deus e com a sua palavra. Você está sendo discípulo, você está sendo discipulado por alguém? Você está aprendendo com o pastor, você está congregando numa igreja, ou você é um desengrejado e acha que não precisa congregar. Você precisa sim de um discipulador, você precisa sim estar congregado ao corpo de Cristo, que é a igreja, e aprender da palavra de Deus. Todos nós somos discípulos, todos nós somos alunos e precisamos aprender todos os dias sobre a palavra de Jesus, quem é Jesus, seu ministério, sua vida, suas doutrinas, e tudo está escrito aqui na sua santa palavra. Será que nós temos ensinado as pessoas a ser discípulo de Cristo? Será que nós temos discipulado as pessoas? Será que nós temos vivido como um verdadeiro discípulo de Cristo, renunciando a nós mesmos, colocando Jesus e o seu reino em primeiro lugar? Então possamos orar sobre isso, possamos pensar: o Senhor nos escolheu para sermos seus discípulos. Foi da vontade do Senhor Jesus se revelar a nós o Santo Evangelho, e hoje somos discípulos de Cristo. Se você é um seguidor de Cristo, faça uma introspectiva de como está a sua vida, e que hoje você se converta a discípulo de Cristo, fiel, temente ao Senhor, e que assim você ganhe outros discípulos, ganhe almas, ensine-os também a palavra de Deus, para que eles também ganhem outros. E assim o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, será proclamado por cada um de nós, discípulos do Senhor Jesus. Sejamos discípulos e não seguidores. Amém? Custe o que custar, permaneceremos firmes diante do Senhor, porque o nosso Jesus nos escolheu. Vamos orar sobre isso, amém? Ó Deus, ó Jesus, obrigado por ter nos escolhido, Pai, para sermos seu discípulo, para sermos teu aluno, teu seguidor. Não apenas seguidor, Senhor, aquele que recebe a bênção, aquele que não tem nenhum compromisso contigo, nenhum amor para com o Senhor e para com a tua palavra. Não, Pai, mas o discípulo que segue porque ama, que aprende, que anda com Jesus, e que todos os dias renuncia a si mesmo para ter uma vida de santidade, de pureza diante da sua presença, Pai. Ó Deus, nos usa para ganharmos almas. Queremos formar outros discípulos, Pai, pelo poder do Evangelho, pelo poder da tua palavra, e que a cada dia possamos estar firmes, meu Deus,
renunciando tudo, Senhor, para amar, para seguir o Senhor até o final das nossas vidas e até a tua gloriosa vinda, Pai. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor. É um privilégio para nós pertencer a sermos teus discípulos, pertencer, meu Deus, a essa escola, a qual o Senhor nos ensina todos os dias a tua santa lei, com a tua santa sabedoria e com o teu conhecimento. Obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. E se você é discípulo, continue sendo discípulo, amando Jesus, renunciando tudo para segui-lo com sinceridade. E se você é apenas um seguidor que não tem compromisso com o Senhor Jesus, mesmo assim está na igreja, se torne um discípulo de Cristo, se converta e a partir de hoje ame o Senhor acima de tudo e acima de qualquer coisa. Amém.